Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. É bom rapaziada, Palmeiras aplicou uma baita de uma goleada para cima do Vitória. Vou estar deixando para vocês aí tudo da imprensa paulista falando essa goleada do Palmeiras. E a contratação de John Arias no Palmeiras, muito próximo de ser reforço do Palmeiras. E tudo isso rapaziada, vou deixar no vídeo para vocês. Mas antes, já chega deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Mas dentro dessa questão que eu coloquei, dando uma verdade absoluta, daqui até o final do ano, jogadores chegarão, jogadores sairão. Hoje a notícia do dia é o Arias. Esses concorrentes que você cita estão batendo bolão, né? Tá bom. Mas também evoluirão ao longo do tempo. Tá bom. Então, assim, é uma temporada que está muito longe da sua resolução. Claro. Muito longe. Estamos vivendo ainda, e uma teoricamente, muito nova. Esse cenário é muito novo. Mas é o plantio. Vai colher lá na frente. Vai ter jogador que vai sair, vai ter jogador que vai chegar na janela de meio do ano, que é uma janela fundamental, tem sido nos últimos anos. Quem se mexe bem na janela do meio do ano tem mais condições de brigar por alguma coisa no final da temporada. O Palmeiras é, de fato, um dos times mais fortes do campeonato. Hoje foi uma circunstância. E eu queria dar meu destaque inicial em cima de outra questão. Destacar dois jogadores dessas partidas das 9h30 que talvez não sejam apontados assim como os mais importantes desses jogos, mas que para mim foram fundamentais. Na virada do Grêmio sobre o Botafogo, o Amuso, que entra no intervalo, no lugar do Pavon, e é o responsável... Carlos Vinícius fez 3 gols, maravilha, está lá para isso. Mas quem muda o jogo, quem revoluciona o cenário da partida é o Amuso. E é claro, dentro de um contexto do Luiz Castro, que reorganiza a sua equipe e traça uma estratégia para explorar a proposta de jogo do Botafogo. Daqui a pouco a gente pode esmiuçar. E no jogo do Palmeiras, o Andréas. O Andréas é o maestro do Palmeiras no jogo de hoje, não só na bola parada, mas também com bola rolando. Ele é um jogador que pensa o jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve uma formação hoje ultra ofensiva. O adversário permite. O adversário é um adversário que não vai incomodar muito defensivamente, então você joga o time muito para frente. E nesse contexto, o Andréas, para mim, passeou no jogo e mostrou muita qualidade, sendo decisivo para começar o domínio do Palmeiras no jogo. O que aconteceu depois foi consequência. O Palmeiras teve 2 derrotas no Campeonato Estadual, uma marcante ali para o Novo Horizontino 4-0 e agora perdeu para o Botafogo. Só que era outro time. Acho que os jogos do Palmeiras, os 2 primeiros no Campeonato Brasileiro, aí quando ele joga com o time principal mesmo, né, mostram, eu sei que ainda é cedo, né, mas mostram que essas reclamações, esse tipo de protesto prometido já por torcida, etc., servem para calar a boca desse tipo de protesto já, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu estava olhando aqui, o Palmeiras fez o 8º jogo dele em 26 dias. E a gente querendo levar a coisa a sério no linha de passe. Parabéns para nós todos. Vocês são Estamos tentando. Vocês são sérios, mas não dá. É para rir, chorar. Porque é o seguinte, se a gente tem que tirar conclusões... Sendo que nós estamos no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. nós temos que tirar conclusões do que vai ser o ano, tendo uma janela em que os jogadores que saem são os melhores. Dificilmente vem alguém para contratar os seus piores, né? Quem está aí jogando nada? Eu vou levar e vou pagar 20 milhões de euros. Tem time que faz isso, hein? Não, mas, poxa, isso é mágico. Que é bom de contratar os piores, pagar mas assim, contrato. Alguém leva. Então, cara, esse é o futebol mais difícil de fazer qualquer previsão. Você me pedia do espanhol, eu te digo, mais ou menos, quem vai ser o primeiro, o segundo. Eu posso errar um pouquinho, mas não vai sair deles. A Inglaterra, você tem uma ideia, a Itália. Sim, o Brasil, ultimamente, se fala em Flamengo e em Palmeiras. Só que a quarta-feira, quarta-feira, no início do ano, com 8 jogos em 26 dias para o Palmeiras, não é o melhor momento para poder apostar no Palmeiras. Agora, se você me perguntar no final do ano, olhando por aquilo que aconteceu nas últimas temporadas, com o mesmo treinador e com um clube que ainda está ativo no mercado, eu te diria que ele vai estar presente nas decisões, ele estará presente na disputa dos títulos. O Flamengo também. No ano passado agora, não ganhou nada, mas esteve presente. O dia não é legal, o dia não é bacana, porque a gente está analisando, claro, estou falando aqui em função deste placar, mas a dor do que vem acontecendo com o Palmeiras é o que move o time para este placar aqui, contra uma equipe em que ele era favorito e tinha que
confirmar o favoritismo. Você imagina o Palmeiras perdendo para o Vitória em casa, que é Barueri, até o final de fevereiro, deve ser a casa dele. A situação da equipe, 8 mil torcedores, bateu 9, quase 9, é muito pouco. É uma torcida, tudo bem, não é o Allianz. No Allianz você encontraria mais gente. Aqui é uma outra cidade que é próxima, mas é uma outra cidade. Então é diferente. Mas deslocamento a mesma é cobrança. outro, olha o horário do jogo. Cobrar a mesma coisa, Não dá. mas seria um público pequeno, porque o torcedor reage. Agora, o torcedor do Palmeiras eu não vejo motivo para achar, assim, algumas fases do ano, o torcedor do Palmeiras age como se ele fosse o torcedor do pior time do Brasil. Cara, e não é. Agora, será que a gente conseguiria? Eu sei que é difícil, porque o Campeonato Paulista daqui a pouco entra na fase decisiva e o Brasileirão já está sendo jogado. Então, pedir tempo nesta temporada caótica, mais ainda do que as outras, é bem complicado. Mas eles vão melhorar, te garanto que quem não está bem agora vai melhorar. Algumas equipes vão ter dificuldade, mas eu não vejo o Palmeiras e o Flamengo. Mas o Palmeiras vai ganhar todos os títulos? Não posso te garantir isso, nem o Flamengo gastando o que está gastando. Ai. Sobre John Arias. Primeiro lugar, a pergunta que fica, tá? E a explicação, de novo, didática, pedagógica, para aqueles que caem em falsas narrativas que são colocadas as minhas informações. E tem muitos por aí. Gente grande, hein? E o que sai falando de abobrinha por aí, falou nas últimas horas, pelo amor de Deus. Vamos lá. O dinheiro do futebol. O que aconteceu? Do nada, o Palmeiras aparece com uma proposta de 25 milhões. Como assim? Se o Caixa começa o ano praticamente de investimento de futebol, não de clube, tá? Não é Palmeiras, geral, conta, arrecadação, destinado a contratações, dinheiro de contratações, que no ano passado o Palmeiras foi lá e meteu o pé no acelerador, torrou a grana lá dos 100 milhões, foi pro buraco porque não ganhou nada, e aí, de investimento no futebol, tá bom? Fique bem claro. Grana para contratar jogador, como o ano passado precisou vender muito menos para poder ter uma grande arrecadação. O Palmeiras foi puxando, era hora de entender que tinha que contratar mais, O problema é que contratou metade do valor gasto em jogador porcaria. Esse que foi o grande problema, Ou mais dessa metade aí, numa grande maioria de jogadores que não servem. Daí todo mundo sabe, acho que fazer a lista aqui é chover no molhado. Então, de onde que surgiu tudo isso? É uma conta de padaria, é uma conta de papel, tá? Com uma folha de sulfite, você consegue fazer a conta. Por quê? Porque o diretor de planejamento do Palmeiras, lembrem-se, diretor de planejamento do Palmeiras, não foi Felipe Facincani que falou esse valor, diretor de planejamento, lá numa entrevista ao Paulo Massini, tá? Há quase um mês, ou há mais de um mês. Ele disse, Palmeiras começa o ano com um orçamento no futebol desse tamanhico, orçamento de contratações, não é que vai atrasar salário, não. Como a gente estava explicando, Palmeiras precisaria vender o almoço para pagar a janta. O que significa isso? Vender jogador para contratar outro. Ponto. Explicado, é difícil colocar na cabeça, porque com uns caras você está explicando em búlgaro, Mas vamos lá. Aí nós vamos fazer uma conta de sulfite. E aí o diretor de planejamento, Eduardo Quevedo, guardem esse nome, quiser pode procurar no canal do Massini a entrevista. Não preciso nem ficar feio falando. Falou dos 10 milhões de euros para a contratação na virada do ano. 10 milhões em que o Palmeiras, desses 10, gastou 5,5 no Marlon, pagou o Bruno Fux mais 4,5 e o restante gastou no Larson. Ponto. Garantiu 2 reforços que lá já estavam e comprou o Marlon Freitas. Beleza? Aí o que aconteceu? O tanque esvaziou. O que o Palmeiras precisava? Colocar a gasolina no tanque. Este emissário chegou com a missão, tá? De fazer uma proposta também maior do que o Zenit pediu pelo Nino para a liberação imediata. Os valores que eu ouvi, eles
girariam em torno, atenção, tá? No total a negociação, de cerca de 16 milhões de euros no total, porém com o abatimento dos tais 4 milhões que o Zenit deveria pagar ao Palmeiras. Bom, mas os 4 milhões não eram para o John Arias, tal? Calma, que depois eu vou explicar uma outra engenharia que o Palmeiras está fazendo, tá? E o Zenit ainda segue irredutível. O Zenit até topa fazer o negócio, mas, segundo a informação do Loebner, o Zenit quer esperar ou o fechamento da janela de transferências da Rússia no dia 19, ou então segurar para o meio do ano. Essa história está definitivamente encerrada? Não. Justamente porque a Rússia, assim como outros países do leste europeu, está com a janela de transferências aberta, diferente dos países do ocidente europeu, em que equipes maiores e campeonatos mais tradicionais tiveram a última chance de contratar na segunda-feira passada. Beleza? Então, meus amigos, a Rússia segue com a janela de transferências em aberto. E o Zenit, obviamente, é um clube interessado em buscar uma reposição. Então, neste momento, o Zenit não quer se desfazer do Nino. Primeiro, porque não está prospectando o zagueiro. Ele já contratou o zagueiro da seleção da Rússia, tá? O Divev, o nome do cara é Divev, tá? O zagueiro da seleção da Rússia.